Glória a Deus, aplauda Jesus com alegria, aplaude, aplaude. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Que bom a gente estar na casa de Deus. Recebam todos a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui neste culto de ensinamento, culto da escola bíblica. A gente já vai ler a palavra de Deus, irmãos. Vamos lá. Efésios, vamos abrir a Bíblia. Efésios, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 3. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Levanta a Bíblia, levanta a palavra de Deus, diga: meu Deus, prepara o meu coração para receber a tua palavra. Amém, Jesus. Toma o teu assento e aplaude Jesus com bastante alegria. Glorifica a Deus, aplaude ao Senhor. Isso, aplaude a Jesus Cristo. Então preste atenção na palavra de Deus. Estamos aprendendo sobre Efésios, a lição de número 5 do nosso manual bíblico. E o subtema desta aula é a comunhão em Cristo e a unidade da igreja. Na verdade, este subtema traz para nós a verdade que a gente vai abranger toda esta aula, ainda que vai ser um pouco mais compacta, mas preste atenção, nós vamos entender o que Deus quer que a gente entenda. Isto é o que é importante para nós. Nós vamos perceber que onde houver a comunhão com Cristo, automaticamente deverá haver também a unidade da igreja. Não é o inverso, esta é a ordem correta. Não é pela unidade da igreja que existe a comunhão com Cristo, mas é por estarmos em Cristo é que nós podemos viver em unidade na igreja. Podemos dizer também que uma igreja que está em unidade, ela está evidenciando a comunhão que ela tem com Cristo. Da mesma forma, o oposto também é verdadeiro. Uma igreja que está desunida, uma igreja que está dividida, uma igreja que não tem unidade, é porque ela não está em comunhão com Cristo. Pastor, você está me julgando? Tô não. É a palavra de Deus que está falando a verdade para nós. Se temos comunhão com Cristo, obrigatoriamente, automaticamente, a gente vai viver em comunhão, em unidade com a igreja. Por quê? Porque o corpo de Jesus Cristo, que tem o nome da igreja, e Paulo vai falar muito sobre isso aqui nesta epístola, é a igreja, somos nós somos esta igreja, este corpo. Esse irmão que está do teu lado aí, esta irmã que está do teu lado aí, talvez você não conheça, mas é parte do mesmo corpo. Talvez há alguns pontos onde existem divergências, porque não somos iguais. A gente não nasceu no mesmo lar, na mesma cidade. Um vem do norte, outro do sul. Um vem do interior, outro nasceu na capital. Enfim, cada um tem seus costumes, seus hábitos. Um gosta de pentear o cabelo para um lado, outro penteia o cabelo para o outro. Um gosta de usar gel, outro não gosta de usar gel. Sei lá, cada um tem seu jeito, cada um tem seu estilo, cada um tem suas opiniões. Existem divergências políticas e muitas outras coisas, mas somos corpo de Cristo, e neste ponto nós temos que ter unidade no que se fala da fé. No conceito da fé nós temos que ter unidade, temos que ter concordância naquilo que nós cremos em Jesus Cristo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então esta carta de Paulo aos Efésios, ela é dividida em duas partes. A primeira parte está do capítulo 1 ao capítulo 3, onde ele aborda com muita propriedade sobre a doutrina da salvação,
o ensino da salvação. Ele fala com muita profundidade. Ele ensina a doutrina da salvação, os aspectos que abrangem a salvação. Não vai dar para a gente falar de tudo aqui hoje, mas eu vou deixar uma lição de casa para vocês. Quem gosta de lição de casa aí, diga glória a Deus. Fala a verdade. Fala a verdade, que Jesus conhece o coração de vocês aí. Então vai ficar a lição de casa, é vocês lerem a epístola aos Efésios. É bem rapidinho, são apenas 6 capítulos. Então Paulo ensina sobre este ensino, do capítulo 1 ao 3, a doutrina da salvação e o resultado, o que acontece mediante esta salvação. E na segunda parte, capítulo 4 ao 6, ele fala do desafio de viver a salvação. Salvação não é moleza não, tá? Se alguém falou para você que salvação é moleza, te enganaram. Fake news, fake news. A gente está no tempo aí que fala muito de fake news, né? Fake news, basicamente, uma linguagem grosseira, é mentira, tá? Fake news é engano, mentira. Uma falsa notícia, mais ou menos isso. Então, se alguém falou para você que salvação é moleza, enganaram. Falsificação, fake news, te esconderam a verdade. Primeiro que não foi fácil para Jesus comprar a salvação, ele pagou caro. A gente recebe de graça, isso é verdade. Pela graça sois salvo, e Paulo vai falar isso no capítulo 2 dessa epístola. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Então não paga nada, é de graça. Quem gosta de receber presente, diga glória a Deus. Então olha só, a salvação ela é de graça, sim, mas viver a salvação nos parece que não é tão de graça assim. A gente recebe o presente, mas é um presente que tem responsabilidade. É um presente que se mantém pelo compromisso, diga glória a Deus. Cadê os irmãos que são casados aqui? Só os irmãos que são casados. Irmão, você casou, foi um presente de Deus. Eu reconheço isso, quando eu me olho no espelho, eu tenho certeza que, mas quando eu me olho no espelho eu digo, é presente de Deus. E tenho certeza que todo varão honesto vai pensar a mesma coisa aí. A gente olha no espelho e diz, não, foi misericórdia de Deus. Foi misericórdia de Deus. Mas tem um porém, foi um presente que Jesus deu para a gente. Mas tem que cuidar. O que estão rindo aqui? Então presta atenção, é de graça, mas para cuidar não é fácil não, é ou não é? Não é. E a Bíblia usa o exemplo do casamento como exemplo da igreja de Cristo, então eu posso usar esse exemplo. Então Jesus nos dá o presente de graça, a salvação é de graça, mas viver com Jesus não é moleza não. Não é moleza não. Jesus diz, quem quiser me seguir, larga tudo, pega a cruz, vem embora. É fácil isso? É fácil? É fácil negar a si mesmo? É nada. É fácil negar o eu? É nada. É fácil carregar a cruz? É nada. E quem aqui diz que a salvação é moleza? É nada. E Paulo fala do capítulo 4 ao 6 os desafios. No entanto, no capítulo 6 ele fala da guerra que a gente vive contra as hostes da maldade. É moleza? Não é. Então se te falaram que salvação é só deita na rede, se balança, brisa suave, aguinha de coco, ar condicionado, não, salvação é guerra, é batalha. Paulo fala sobre isso. Nessa lição a gente vai entender, ainda que de forma bem rapidinha mesmo, a gente vai entender que todo sofrimento com Deus tem um propósito. A gente não sofre em vão. Aquela igreja estava sofrendo e Paulo vai fazer eles entenderem o propósito. Em segundo lugar, nós vamos compreender que fazemos parte de um só corpo em Cristo Jesus. Portanto, divisão é inaceitável dentro do corpo de Cristo. Em terceiro lugar, nós vamos saber a necessidade de nos revestirmos a todo tempo. Revestir nos fala de uma vestimenta que nos cobre, que vem acima. Nós já temos as nossas novas vestes alvas.
a qual nos são dadas na salvação vestes limpas, mas somos revestidos, nos fala da armadura que é colocada acima da roupa, para que possamos guerrear. Um soldado não vai à batalha com a roupa que ele usa no dia a dia, mas ele tem uma vestimenta propícia. E naquele tempo, Paulo, considerando a cultura a qual eles estão inseridos, a cultura romana, ele vai falar lá no capítulo 6 sobre as armaduras que um soldado precisava, ilustrando também as armaduras que nós precisamos ter para vencer. A nossa leitura bíblica em classe estaria no capítulo 2, versículos 5 a 8. E aqui ele está falando sobre a salvação que nós temos a partir da graça de Cristo em nossa vida. Mas este assunto a gente vai abordar durante a nossa aula. Agora vamos à introdução ao comentário. Pastor, eu achei que já tinha começado. Quase que eu comecei. Pré-estreia. Vamos lá, introdução ao comentário. Éfeso significa desejável. Esta carta é uma das mais profundas cartas de Paulo. Se você ler com muita atenção e com muita calma, vai ser como, sei lá, uma feijoada espiritual. O que no Ceará come muito assim, que é forte assim? Panelada, isso. Pensa numa panelada assim, espiritual. É a epístola aos Efésios. Cada versículo aqui tem uma revelação muito grande da graça de Deus sobre Cristo, principalmente cristologia, e também eclesiologia, também sobre o trabalho da igreja. Então lê com calma este livro e você vai ver, é muito profundo mesmo, a maneira como Paulo trabalha as doutrinas bíblicas com os irmãos lá na cidade de Éfeso. Lembrando que Paulo pastoreou a igreja de Éfeso, conforme a gente vê lá em Atos capítulo 20, versículo 31, mas ele chega em Éfeso já no capítulo 19 de Atos, e curioso que quando ele chega lá em Éfeso, eles nem conheciam o Espírito Santo, senão apenas o batismo de João, mas o trabalho de Paulo lá teve muito efeito, o trabalho de Paulo lá foi aprovado. Aquela igreja cresceu e se tornou uma das principais igrejas daquela época, de toda aquela região. Acredita-se que ela tenha sido escrita entre os anos 61 e 63 depois de Cristo, por Paulo, enquanto estava na prisão domiciliar em Roma. Lembrando que essa foi uma das últimas prisões em que Paulo esteve. É a primeira carta considerada a carta da prisão, sendo a segunda Colossenses, terceira Filemão e a quarta Filipenses. O irmão Tíquico foi o mensageiro de todas estas cartas, com exceção a carta a Filipenses. Atualmente, esta cidade conhecida por Éfeso, ela está na região da Turquia e era uma das maiores cidades no seu tempo. Por ser portuária, tornou uma cidade estratégica para o comércio exterior. E como eu já disse sobre a cidade de Corinto, acontece aqui também. Toda grande cidade, ela também é portadora de muitos problemas. A cidade de Éfeso, ela era conhecida pela sua idolatria, magia, bebedices e prostituição. Era uma cidade realmente devassa, uma cidade perdida. Havia ali o templo da deusa Diana ou Ártemis. Em seu subterrâneo era guardado as riquezas e foi considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Acredita-se que neste templo da deusa Diana, o qual eles proclamavam e exclamavam, grande é a Diana dos Efésios. Você vai ver isso lá em Atos, quando Paulo chega ali, enfrentou muito problema devido ao misticismo que havia na cidade e também a prostituição. Nesse grande templo da deusa Diana, era um templo onde havia paganismo e havia a prostituição cultual. Havia ali centenas de sacerdotisas que na verdade eram prostitutas, e elas, dos seus rituais, acabavam engravidando
e os filhos, elas não poderiam ficar com aqueles filhos no templo. Então eles eram abandonados, eram jogados, enfim. Realmente era um problema de imoralidade e um problema também, acima de tudo, espiritual naquela cidade. Contudo, deixa eu abrir uma vírgula aqui. Contudo, apesar de ser uma cidade idólatra, devassa, perdida na bebedice, nas magias, depois de 3 anos do trabalho do apóstolo Paulo, naquele lugar ressurgiu uma das principais igrejas de uma cidade idólatra perdida. Nasceu uma grande igreja. O problema não é o lugar em que estamos, mas é a nossa disponibilidade de fazer a diferença. Tem pastor que quer escolher a igreja que vai dirigir. Pastor, me manda para a igreja tal, porque lá é uma igreja boa. O pastor não tem que procurar a igreja boa, ele é que tem que fazer a igreja ficar boa. Pastor, se for possível, me manda para a igreja tal. Aí você vai ver a igreja que tem mais membros, que tem mais trabalho, que tem muito jovem, que tem um ministério infantil consolidado. É uma igreja que tem muitas pessoas. Então o irmão quer ir para lá, fazer a obra de Deus, é claro. Paulo chegou num lugar que os crentes nem sabiam o que era Espírito Santo, e onde só havia pecado e imoralidade. Mas com 3 anos de trabalho, Paulo constituiu uma grande igreja ali. Depois de 1 ano pregando na sinagoga, ele foi proibido de pregar na sinagoga. Então ele começou a pregar em teatros ao ar livre, ou seja, nem igreja ele tinha, nem espaço próprio ele tinha. Pregava em lugares abertos, mas ali estava a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus não se limita ao templo. Claro que a gente adora a Deus aqui, é o melhor lugar que tem para a gente adorar, mas na quarentena a gente percebeu que não é só aqui que a gente adora. Se não der para adorar aqui, a gente adora onde tiver, até debaixo do coqueiro, mas a gente adora a Deus. E Paulo fez ali uma das maiores igrejas, mesmo sendo perseguido, impedido, dificuldade, pecado. Ali está uma das maiores igrejas. É fácil chegar num canto e achar uma igreja boa, é fácil. Agora o pastor aprovado, ele vai mostrar o crescimento, chegando no deserto, no ermo, e vai sair de lá e vai deixar a igreja abençoada também. Também não é para ficar abençoado só a hora que ele estiver lá também, né? Tem pastor que se orgulha dele sair e a igreja decair, então alguma coisa ele falhou. Então a igreja estava pegada com ele e não com Cristo. Mas Paulo ensinava a doutrina, ensinava a palavra. Por isso a igreja ficou firme, mesmo depois que ele saiu de lá. Continuou durante muito tempo produzindo grandes frutos para o reino de Deus. Alguém dá glória a Deus? Tópico de número 1. Principais temas abordados nesta epístola. Não vamos poder falar de forma minuciosa sobre cada um. No capítulo 2, Paulo fala principalmente sobre a salvação, que é pela graça. No capítulo 3, ele traz uma palavra para fortalecer a fé dos irmãos que estavam sendo perseguidos. No capítulo 4, ele fala da perseverança na unidade, eles tinham que continuar unidos. No capítulo 5, ele primeiro fala sobre a natureza e os princípios da igreja. Aqui ele traz realmente uma palavra doutrinária profunda sobre o que é a igreja de Jesus Cristo. Na segunda parte do capítulo 5, ele fala sobre os deveres domésticos, ou seja, dever de pai, dever de mãe, dever de esposo, dever de esposa e dever de filhos, de servos e de senhores. Eu digo que entre todos os pontos das epístolas, ou até de toda a Bíblia, aqui no capítulo 5 de Efésios, na segunda parte do capítulo, é onde a gente tem a instrução mais detalhada sobre a responsabilidade do homem e da mulher no casamento. É aqui no capítulo 5 de Efésios, só para a gente dar uma pitadinha, é onde Paulo deixa claro que a mulher compete ser submissa ao esposo,
Antes que as irmãs murmurem, se levantem, vão embora, ou ataquem ovo na minha cabeça, deixa eu explicar para você, que Paulo vai dar aqui uma missão mais difícil para os homens. Leia lá na sua Bíblia. Enquanto Paulo fala que as mulheres, que as esposas devem estar submetidas aos esposos, a igreja se submete a Cristo, Paulo vai falar que os esposos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja, e por ela se entregou. Agora me diz, para quem que ficou mais difícil? Para a esposa ser igual à igreja, ou para o marido ser igual a Jesus? Diga aí. A igreja falha e Jesus perdoa, né? E Jesus vai lá e morre na cruz por causa dos pecados da igreja, para perdoar a igreja, para comprar a igreja. Eu garanto para você que a responsabilidade do homem é muito maior do que da esposa nesse ponto. Por muito tempo estivemos numa sociedade machista, que só falava da responsabilidade da esposa. Aí ficou pesado mesmo, ficou difícil, né? Como é que a esposa ia se submeter ao marido que não ama ela como Cristo ama a igreja? É difícil, né? Agora, se o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja, eu quero ver qual é a esposa que não vai se submeter a esse marido. Por que só os maridos estão dando glória a Deus? As mulheres não estão dando glória a Deus, não? Esqueci que no século 21 não pode falar de submissão, né? No século 21 não pode mais não. Mas, irmãos, eu sei que é fora de moda, mas é a Bíblia, tá? A Bíblia não muda. E se você quer entender mais sobre isso, vem no culto de casais, porque não dá tempo de eu falar tudo aqui para vocês. Vem no terceiro sábado, a gente explica bem direitinho isso. O que é essa submissão? Não é escravidão também, tá? Não é escravidão não. A Bíblia não dá direito ao homem escravizar a mulher, não. Mas existe uma liderança espiritual que Deus coloca sobre o homem. No entanto, que no jardim do Éden, de quem que Deus cobra primeiro? Da cobra? Não. De quem que Deus cobra primeiro? Da Eva, que pegou a fruta primeiro e deu para o marido? Se eu fosse Deus, eu ia logo culpar a Eva. Porque foi ela que pegou a fruta, pô. E deu para o marido ainda? Esse pode. Mas Deus cobra o Adão. Deus cobra o Adão. Adão, tá feio, né, Adão? Você está meio fraco, né, Adão? A responsabilidade é do homem diante de Deus. Por isso que Deus coloca ele em liderança. Mas vem no culto de casais e você vai aprender melhor sobre isso. Voltando aqui aos tópicos principais, no capítulo 6, ele fala sobre as armaduras de Deus. Como eu já disse, baseado nas armaduras do soldado romano. Os termos de Israel naquela época e também toda ali parte da Ásia, norte da África, parte da Europa, estava submetida ao governo romano. Então vamos lá, tópico de número 2. Quais os problemas encontrados por Paulo na igreja de Éfeso? Alguns cristãos, quando souberam que Paulo estava preso, eles começaram a desfalecer. Capítulo 3, versículo 13. Quando eles souberam que o seu líder, o pastor Paulo, estava preso, eles começaram a desanimar. Já falei isso muitas vezes. O pastor é um líder referencial da igreja, sim. A igreja, ela olha para o seu pastor, ela escuta o seu pastor, ela é dirigida pelo pastor, mas ela não pode estar firmada no seu pastor, aí já é outra coisa. A igreja aprende com o pastor, recebe o alimento que o pastor traz para a igreja. O papel do pastor na igreja não é o seu protagonista da igreja, mas é ser simplesmente o dispenseiro, aquele que pega a graça de Deus e vai distribuindo para a igreja. Mas a graça não é do pastor, a graça já é de Deus. Quando a igreja ficou sabendo do que tinha acontecido com Paulo, eles começaram a desanimar, começaram a enfraquecer, e nisso aí surgem os oportunistas de plantão. Ah, sim, porque naquela época já tinha, como hoje tem. Ô irmão, ninguém está dando atenção para você na igreja Deus é Amor? Vamos lá para a minha igreja. Não tem isso aqui no Ceará não, né? Tem não, né? Tem não. Não, só tem no Paraná só. Ô irmão, você é um obreiro tão abençoado, não estão te valorizando na igreja Deus é Amor, né? Vamos lá para a minha igreja, vamos. Colocar você de pastor sênior na minha igreja, colocar você de pastor mor na minha igreja. Não tem isso não, né? Naquele tempo já tinha. Então hoje não é novidade não. Nada que acontece hoje é novidade, aconteceu tudo no passado. Salomão que fala isso lá em Eclesiastes, dá uma lida no livro de Eclesiastes. Salomão diz: não há nada de novo debaixo do sol.
Tudo já aconteceu, só muda as figuras, só muda os personagens, mas já aconteceu, com Paulo já aconteceu isso aqui. Sabendo que a igreja estava abatida, apareceu alguns com ensinamentos errôneos, tentando influenciar aquela igreja para se afastar do evangelho que Paulo tinha pregado. Não parece a mesma coisa, não? Parece a mesma coisa, não? Alguma coincidência? Alguma coincidência ou não? Alguma coincidência ou não? Ô irmão, você tem um talento tão grande de Deus, vamos lá para a minha igreja. Puxa, ninguém te promove lá na tua igreja, vamos lá, você é membro na igreja dos Amoreinos, vamos lá para mim que você vai ser logo presbítero. As propostas não é proposta pequena, é proposta grande, é proposta grande. Isso quando não tenta ganhar com isso aqui, né? Isso quando não tenta ganhar com isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Não é coceira no dedo, não. Sabe o que é, né? Money. E aqueles crentes, estando abatidos pela prisão de Paulo e com a influência daqueles homens, eles começaram a não suportar as perseguições e começaram a perder a essência do primeiro amor. Começaram a desanimar, começaram a enfraquecer. No entanto, que já anos depois, Paulo já tinha morrido e Deus vai enviar uma exortação à igreja de Éfeso, enviando a mensagem através do apóstolo João, que estava na ilha de Pátimos. Éfeso é a primeira carta de Apocalipse ao anjo da igreja que está em Éfeso. Não sabemos quem era o pastor naquele tempo, mas a igreja tinha desfalecido e tinha esquecido das suas primeiras obras, e a fim de voltarem a praticar as primeiras obras, foram chamados ao arrependimento. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Eu e você aqui nesta noite somos chamados, tal como a igreja de Éfeso também foi, para a gente dar uma olhadinha no nosso histórico de igreja, dar uma olhadinha no histórico dos nossos pais da fé, fazer uma análise, observar direitinho, ver como é que está. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Será que nós não temos sido influenciados? Será que nós não estamos nos mesclando com as doutrinas de homens, com os falsos ensinos? Será que a gente não está dando ouvido para quem a gente não deve? Será que a gente não está sendo levado aí pelas ideias de uma igreja contemporânea, por uma ideia de inovações sem limites dentro da igreja, de inovações que alteram a essência da igreja? É de se perguntar. E quem vai responder? Está aí. Eu respondo para mim e você responde para você. Nesta noite eu vou pedir a misericórdia de Deus para a minha vida. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Você faz se você quiser, não vou te obrigar não. Você faz se você quiser, mas eu vou pedir hoje a misericórdia de Deus na minha vida, olhando a história da igreja de Éfeso, que foi uma das maiores, ou a maior igreja no tempo de Paulo, que 3 anos foi doutrinada por Paulo, e de repente chegou o oportunista e começou a enganar aquela igreja, e eles perderam o primeiro amor. Mas Jesus teve misericórdia. A primeira igreja que recebe carta foram eles. Arrependa-te e volta às primeiras obras. Tem que voltar ao primeiro amor, porque é só isso que vale. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto amor não vale. É só o primeiro amor que vale para Deus. Eu já falei isso muitas vezes. Certa feita, um crente mais antigo viu um novo convertido na fé. Coisa linda é novo convertido, naquele fervor, buscando a Deus, glória a Deus, aleluia, vigília, culto, consagração, oração, palavra, culto, doutrina. Olhou para ele: ó irmão, isso aí é só no começo, tá? Como assim? Perguntou o novo convertido. Não, é só no começo, porque eu também era igual você assim quando me converti. Eu quero ver o que você vai fazer depois que você ficar um crente antigo assim igual eu. Aí o novo convertido, cheio de fé, olhou bem para a cara do cidadão e disse: olha, o negócio é o seguinte, se eu ficar igual você, eu vou me converter. Se eu ficar igual você, eu faço o seguinte, eu me converto e fico um novo convertido de novo. É melhor a gente se converter todo dia. O que você acha?
É melhor a gente converter todo dia. Senhor, nos faz viver o verdadeiro primeiro amor. É só esse que vale. O resto é falsificado. Não cai na ladainha do diabo. Tópico número 3, porque a hora passa depressa, eu prometi que ia ser rápido. Paulo vai trazer algumas orientações. Orientações com o propósito de fortalecê-los na palavra de Deus e para não serem enganados. Foram muitos. E eles estão todos no capítulo 4. Eu vou só ler, não vai dar tempo de pontuar cada um aqui, porque são 13. No capítulo 4, versículo 2 e 3, ele exorta os irmãos a não perderem a humildade e a mansidão, não desprezando o vínculo da paz. No versículo 17, ele vai dizer: não andeis mais como andam também os outros gentios, de mentes vazias. Não anda com a mente vazia. Em terceiro lugar, ele vai falar: não se separe de Deus pela ignorância, não endureça o seu coração. Isso ele fala no versículo 18. No versículo 19, ele vai dizer: não entregue os vossos corpos à prostituição ou à impureza. Como eu já disse, era normal ali. No versículo 22, ele vai dizer: não se corrompa com os desejos do engano. Como já disse, o ambiente ali era poluído, então facilmente eles seriam levados a esses desejos. No versículo 25, não minta, mas fale a verdade, porque tinha muita gente mentirosa ali, infelizmente. Versículo 26 e 27, não perca a calma e tenha o domínio próprio, não deis lugar ao diabo. Domine o seu instinto, domine-se a si mesmo, não dê ouvido à voz do diabo. É isso que Paulo estava dizendo. No versículo 28, Paulo fala: não roube, mas trabalhe e ajude os necessitados. É uma mudança de vida. Versículo 30, Paulo fala para eles não perderem a intimidade com o Espírito Santo. Perdeu a intimidade com o Espírito Santo? Está desligado, está desconectado, é um crente morto. Perdeu a ligação com o Espírito Santo? É a mesma coisa que o Espírito sair da sua vida, você morre. Morreu, já era. Perder a comunhão com o Espírito Santo, está morto. Tem crente que não tem mais sensibilidade ao Espírito. O Espírito está falando, ele está no mundo da lua. Ele dá uma glória a Deus se o pastor gritar, mas o Espírito Santo pode falar, ele não está prestando atenção não, só no grito. Então presta atenção, o crente fiel, ele tem comunhão com o Espírito Santo, ele está ligado com o Espírito Santo. Enfim, no versículo 31 ele fala de alguns comportamentos incompatíveis aos cristãos. Eles tinham que mudar algumas coisas, corrigir alguns comportamentos. Eu sei que hoje em dia está banalizado a ideia de pregar comportamento na igreja. Muitos dizem: olha, isto é doutrina de homens, isso é usos e costumes. Não existe. Em todo tempo Paulo doutrina uma igreja baseada em bons costumes, baseada em bons princípios. É claro que existe uma diferença grande, existe um abismo cultural entre nós aqui no Brasil, no Ceará, e o povo em que Paulo está conversando. A questão cultural é muito diferente, mas a ideia de modéstia, a ideia de moralidade, a ideia de decência é um princípio que a gente não pode tirar, não pode excluir. Este princípio está presente nas Escrituras. E é baseado nesta ideia, baseado nesses princípios que são atemporais, não são limitados ao tempo, não são limitados à geografia, à localidade, à história ou ao tempo. São esses princípios que nos levam a dizer que uma igreja sadia, ela tem bons costumes. O crente sadio se veste direitinho. O crente que quer agradar a Deus, ele não se mistura com práticas mundanas. Paulo chama atenção no versículo 31, para que eles deixassem comportamentos que não combinavam com a fé cristã. Quem me entende, diga glória a Deus. Por isso eu louvo a Deus por esse ministério ter uma doutrina, ter uma referência. Alguns vão dizer que é doutrina de homens, pode falar o que quiser. Eu creio que esta doutrina foi inspirada por Deus. Tem gente que fala que não é, mas eu vou dizer que é. Aí fica discutindo, né? Mas eu concordo com a doutrina desta igreja. Eu acho até que está leve demais, né, pastor? Está leve demais, já foi mais pesada já. Já foi pesada. Eu sou novinho assim, mas já está com 21 anos que eu cheguei nessa igreja, era criança. Eu acho que tá leve a doutrina, está leve. Tá suave. E isso faz muito bem. Pastor, é a doutrina que salva? Não. Não. É só o sangue de Jesus que salva. Não tem outra coisa.
É o sangue de Cristo. Paulo fala aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, é pela graça. Mas lá no capítulo 4, 31, ele repreende os cristãos pelo comportamento errado, está entendendo? Então a gente recebe a salvação de graça, o sangue de Jesus, a graça de Deus, a misericórdia, mas depois a gente se torna a luz deste mundo. Depois que a gente é salvo pela graça, a gente é o sal deste mundo. E não dá mais para andar fletando com o mundo, não dá mais para andar abraçado com o mundo, não dá mais para andar de acordo com este mundo. As coisas são diferentes. A doutrina é de Deus. E por fim ele vai dizer, para não deixar de perdoar, tinha que perdoar. Depois ele fala para os irmãos serem gratos, no capítulo 5, versículo 20. E depois no versículo 21 do capítulo 5, ele fala para se sujeitar aos irmãos. Diga glória a Deus. Tópico de número 4, ensinos para a igreja atual. O que Paulo está dizendo aqui? E que vale para nós. De nada adianta a gente ter grandes obras, ter muita caridade, muito trabalho na igreja, suar a camisa, mas se isso não for feito por amor, não vale nada. A gente pode ser o que mais faz, que mais doa, que dá a melhor oferta, que dá o melhor dízimo, que ajuda quando precisa, mas se a gente não fizer por amor, não está valendo absolutamente nada. Nossas boas obras não nos salvam. O nosso Deus, Ele conhece a intenção, e a intenção para Deus vale muito mais do que a quantidade que a gente faz. Ele conhece o profundo das nossas almas, o profundo da nossa vida. Ele sabe o porquê que a gente está fazendo, se é para agradar a Deus, se é para agradar o homem, se é para se aparecer, se é para competir, que até isso tem na igreja, você acredita? Gente que faz para competir, para dizer que faz melhor, para dizer que prega melhor. Não, porque eu prego melhor. Ah, meu Deus do céu, vai para a China, vai ser o melhor pregador lá na Coreia do Norte. Lá está precisando. Quer se aparecer? Vai lá. Vai para o Afeganistão, a gente faz uma vaquinha aqui agora para pagar a sua passagem. Quem ajuda a pagar a passagem do irmão que quer para a Coreia do Norte? Quem ajuda aí, ó? Então presta atenção na palavra de Deus, tem que ser com amor. Diga glória a Deus, tem que ser com amor. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Se é para fazer, faz para Deus, faz o melhor, faz com amor. Não faz para o homem, não faz para o pastor, não faz para ninguém não. Se a gente faz, faz para Deus. E se não faz, não faz para quem? Não faz para Deus. Gente que fica de mal com o pastor e diz, não vou fazer nada. Tem uns crentes desse jeito, né? É para o pastor que você está fazendo esse bico aí, de criança mimada? É para Deus, se acerta com ele. Se a gente faz para Deus, se não faz para ele. Aí se acerta com ele depois. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Não compramos a salvação com aquilo que a gente faz. A gente não paga o preço pela salvação. A salvação já foi paga por Cristo Jesus. Repito, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A igreja de Éfeso foi perseguida? Foi. E assim também a igreja fiel vai ser perseguida. O crente fiel vai ser perseguido. Sempre foi. Sempre foi. Quantos crentes já foram zombados pela sua fé? Quantos crentes já foram zombados pela sua fé? É perseguição. Quantos irmãos já foram zombados? Não vou perguntar, mas você já foi zombado. Muitas irmãs. Puxa, você é daquela igreja, as irmãs parece que não se veste bem. Parece que as irmãs são tudo de idade, não se vestem direito. É perseguição. É perseguição. Você é da igreja de Deus Amor, aquela igreja que tem aquela doutrina pesada, é uma perseguição. Todo crente fiel vai ser perseguido. O que nós não temos aqui no Brasil ainda é uma perseguição institucional, uma perseguição formal. Essa a gente não tem, mas existe em alguns países. Aqui ainda nós temos a liberdade
que cada dia está sendo cortada, né? Um pouquinho, né? Mas ainda a gente tem a liberdade de pregar, abrir uma igreja e pregar. E o que a gente faz com essa liberdade que a gente tem? Será que a gente está levando a mensagem de Cristo com a nossa vida? Será que a gente está parecendo um discípulo de Jesus, com a liberdade que a gente tem de servir a Cristo? Para finalizar, conclusão. Paulo falou sobre a salvação, os princípios e as doutrinas da igreja de Cristo. A teologia que ele ensinou é a verdadeira palavra de Deus. Como já disse, toda a Bíblia é teologia, é ensino, é ensinamento, é doutrina. Mas o que Paulo pregou, a teologia que ele pregou, era a teologia da verdade bíblica. E essa não faz mal, essa faz bem. O problema é a teologia que foge da verdade bíblica. É a teologia humana, é a teologia da conveniência, é a teologia sistemática, pessoal, daquilo que agrada ao autor. Aí ele faz uma teologia do jeito que ele quer. Esta é perigosa, mas o que Paulo pregou era a verdade absoluta. E o que Paulo enfatizou para aquela igreja é que eles fossem um só corpo, onde a cabeça é Cristo, vivendo na unidade da fé e comunhão com os irmãos. E estando nesta comunhão, não há diferença entre judeus e gentios, não há. Em Cristo Jesus somos um só corpo, uma só família. Quem pode dar glória a Deus? Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. Jesus comprou-nos, Jesus pagou o preço por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. Diga glória a Deus. Apocalipse capítulo 5, versículos 6, 9, vai nos dizer que os santos cantavam ao Cordeiro que deu sangue e comprou para Deus toda tribo, língua, povo e nação. Agora somos sacerdotes e reinaremos com Ele, e viveremos com Ele. Diga glória a Deus. Você faz parte da igreja. A igreja é o maior mistério de Deus nesta terra. Diga aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 13, para a gente terminar, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja, diga igreja, mais forte, diga igreja, mais forte, igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. A igreja de Jesus Cristo foi escolhida para revelar mistérios profundos, ocultos desde a eternidade. Você faz parte da igreja, diga glória. Você faz parte deste corpo, esteja unido a este corpo, faça parte da comunhão deste corpo. Alguém pode dizer glória a Deus? A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Bata no peito com muita humildade: eu sou parte da igreja de Jesus Cristo. Diga: eu sou parte da igreja de Jesus Cristo. Isso, se orgulha, pode se orgulhar disso? Pode, não é pecado não. Eu faço parte da igreja de Jesus Cristo. Oh, aleluia, graças te damos, Senhor Jesus, pelo sacrifício, pelo sangue derramado, pela salvação e pela igreja de Jesus Cristo. Graças te damos, meu Pai, pelo privilégio de fazer parte desta igreja. Eu gostaria de perguntar se porventura alguém aqui nesta noite, você que ainda não faz parte da igreja, você que ainda não entregou tua vida para Jesus Cristo, e você diz: pastor, eu quero poder bater no peito e dizer: sou parte da igreja. Levanta a mão e vem aqui na frente. Você quer receber Jesus como Salvador da tua alma, para você receber o sangue de Jesus, a salvação, a graça, e fazer parte da igreja. Não perde tempo não, levanta a mão e vem aqui, eu quero orar pela tua vida. Você que está afastado do evangelho, você que se ausentou da comunhão da igreja, está afastado, você tem que estar na igreja. A igreja é o propósito de Deus, a igreja é a multiforme sabedoria de Cristo. Existe o movimento dos desigrejados,
Esse movimento é diabólico, cuidado. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus, que revela os mistérios ocultos desde a eternidade. Se alguém, eu quero convidar você que entendeu esta palavra, você que ainda não aceitou a Jesus, você que está afastado, levanta a mão, toma a tua decisão, porque hoje é o dia. Faça parte deste projeto de Deus, do projeto que é a igreja de Jesus Cristo. Diga glória a Deus.